Você é mulher? Já pensou em empreender? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, e com a Luciana Stancioli, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e o que ela faz. Então, Luciana, me conta como que foi sua trajetória e como que você chegou aí na sua profissão e como que você ajuda essas mulheres que empreendem. Bom, Renatinha, muito obrigada pelo convite. Doutor Ricardo, muito obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. E hoje eu vim contar uma história, assim, até bem interessante, né? Eu sou advogada de formação, hoje eu sou professora, tenho uma empresa de consultoria, atendo desde pequenos empreendedores, eu faço plano de negócio dentro da administração, construo negócios sustentáveis, né? Eu também trabalho na parte de compliance, entre outros contextos maiores, né? Mas o meu início no empreendedorismo deve-se muito à senhorita e a outra que está faltando aqui, Fabiola Amaral. Foram duas grandes referências que eu tive. Eu sou advogada de formação e quando eu estava no início da minha carreira, né, que eu comecei a advogar, eu tinha um desejo muito grande de empreender. Eu sempre quis ser dona do meu próprio negócio, né? Sim. E aí eu fiz um curso, eu via muito, eu frequentava um salão da Fabiola. E eu lembro muito de ver a Fá muito bonitona, aquele mulherão chegando para trabalhar, atendendo as clientes dela. Aquilo mexia comigo, sempre mexeu. E aí eu fui fazer um curso em Nova York. Eu tinha 4 anos de formada em Direito, eu advogava. E eu fiz um curso de Direito Empresarial, na época. E aí, quando estava na segunda aula, que eu, né, primeiro eles davam uma aula de como que funcionava a questão, né, da economia lá nos Estados Unidos, para depois entrar na matéria jurídica, eu percebi que eu estava do lado errado. Eu falei, não quero advogar. Eu quero ser empresária, eu quero empreender. E aí, né, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui na nutricionista da sua clínica. E aí eu tinha aquela ideia da Você imagina, você com 15 anos de idade foi minha cliente, gente. Olha, gracinha. E aí você olha pra sua cara, não parece que você tem 40. Sinal que você tá bem. O seu serviço é bom. É mais 40, né? Pois é, mas não tem cara, né? Quase meio século. Meu Deus! Não, você dorme no formal. Aí você pensa bem, pra uma menina de 20 e poucos anos, ver um negócio desse, o que eu quero? Eu quero ser advogada, ficar batendo pé em fórum o dia inteiro, ou eu quero ser linda no meu espaço de beleza? E aí eu resolvi voltar e sair do direito e fui empreender. E, gente, assim, eu gosto de contar essa história porque, para mim, a minha história me mostra que qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode empreender no que ela quiser. E eu, assim como a maioria das pessoas que empreendem, e os negócios no Brasil, pelo menos assim, uma parcela muito grande deles quebra até nos primeiros 2 anos, né? Isso aí são dados do Sebrae. É uma porcentagem alta, na verdade. Altíssima. Eu E acho é muito que difícil, chega as pessoas a 3/4. não sabem o que tem, o que espera. Não por sabe. elas ali, a partir do momento que ela abre a porta do próprio negócio, né? Exato. E é aí que eu acho que é o ponto-chave. Eu via lá aquela Renata linda, muito arrumada, bonita, sempre sorridente, feliz. Eu sempre tive uma pessoa muito pra cima. Fafá, a mesma coisa, aquelas mulheres poderosas. Eu não tinha ideia da onde que eu tava entrando. Do buraco. Tinha ideia dos bastidores, né? Não tinha ideia. Desculpa, Lu! Não, Renatinha, ainda bem que você me convidou. Acho que é para redimir essa ilusão que você me vendeu. Mas, enfim, gente, assim, brincadeiras à parte, é desafiador, é. A gente tem muitas... quando eu comecei a empreender, eu via a parte da entrega, né? Eu via um ponto que dentro do ecossistema de um negócio é um pilar. Existem vários outros. Existe o pilar financeiro, que não é sobre simplesmente... Pra vocês terem noção, tanto que eu era inocente. Sabe como que eu precifiquei os serviços do meu salão? Fazendo uma média do serviço da região. Olha o nível. E o mais talvez seja uma das coisas mais difíceis é precificar. Porque não interessa
se na região pratica-se o preço XYZ. Lógico, você vai analisar uma média do mercado. Se você estiver muito abaixo ou muito acima, fica realmente complicado competir. E o muito abaixo também. Porque se está muito abaixo numa região que tem uma média, a chance do público achar que o seu serviço é pior também é grande. Né? Então, claro que você tem que levar isso em consideração. E ter prejuízo também, né? E ter prejuízo. Mas muito antes disso, você tem que entender o seu contexto. Será que o seu aluguel é mais ou menos no mesmo padrão daquela pessoa que você está comparando seu preço? Será que a sua operação, no sentido de folha de pagamento, se é que você tem uma folha, ou você trabalha com profissionais liberais, aquilo está equiparado com os preços que você está se comparando? Eu não tinha noção. Será que o seu custo é igual ao custo da outra pessoa? Que tipo de produto você usa? Qual serviço você oferece? Qual que é o seu nível de formação? Qual que é o seu preço homem-hora? Eu não tinha noção do que era isso. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, que as pessoas pensam pouco, é para quem eu estou vendendo. Que isso, geralmente, num primeiro momento, você nem imagina. Não. Né? Assim, e que isso também influencia no seu preço. A gente tem muita mania, eu acho que esse é o primeiro erro do empreendedor, e eu, quando ainda estava lá na área da beleza, que eu agradeço todos os dias de ter começado por ela, porque foi a minha escola. Se hoje eu posso vender consultoria, se eu posso falar de compliance, se eu posso pegar um plano de negócio de alguém que quer começar a empreender e fazer com segurança, é por causa de todas as lições que eu aprendi na área da beleza, no meu primeiro negócio. Então, assim, é uma das primeiras coisas que a gente erra como empreendedor. A gente vende como se fosse pra gente. Porque o primeiro negócio, gente, é igual o primeiro amor. É muito lindo, é apaixonante, é maravilhoso, mas é a decepção mais horrível da sua vida. Se você superar ela, você consegue ser feliz no empreendedorismo. É igual amor, então você vai ficar encalhada para sempre. É mais ou menos isso que acontece. E nosso primeiro negócio é o primeiro amor. Então você pensa assim, nossa, eu vou fazer aquela drenagem de 2h30 porque eu quero que cada pedacinho, eu aprendi na faculdade que são 5 vezes o linfonodo. E aí você faz aquela coisa mais maravilhosa. Qual que é o perfil do seu cliente? Seu cliente quer isso? Você não sabe. Muitas vezes você quer vender uma coisa que o cliente não quer comprar. Simplesmente ele não vê valor naquilo ali. Você não escolheu a faixa. Porque, por exemplo, a forma, né, o modelo de negócio de um cliente que entrega para o público A não é o mesmo do cliente que entrega para o público, do negócio que entrega para um cliente do público C. São 2 modelos de negócio diferentes. Qual está certo, qual está errado? Nenhum. É só questão Eles de são adequar. adaptados para aquela realidade. Para aquela realidade. E nem sempre aquilo que você gosta como cliente é a realidade do negócio que você quer criar. São coisas que você vai aprender a decidir quando você começa a entender o que é mais interessante para você ali no dia a dia de entrega. Ou você vai fazer volume como entrega padronizada, ou você vai fazer entrega de valor de forma mais exclusiva, por exemplo. São exemplos básicos, assim. Mas são coisas que no meu primeiro ano de negócio eu não tinha nem noção. O meu primeiro ano de negócio foi para quebrar. Eu finalizei meu primeiro ano de negócio com um negativo mensal em torno dos R$23 mil. E, assim, o que você acha que foi pior para você dentro do negócio? Assim, qual que é a pior experiência, assim? Você abriu o negócio, isso aqui foi um negócio mais difícil de lidar. Olha, teve uma coisa, eu acho que eu vou ser, assim, zero surpreendente nesse ponto, né? Vou falar a mesma coisa que todo mundo, mas o que foi mais difícil para mim foi pessoal, equipe. Porque eu comecei o meu negócio sem nenhuma experiência em gestão de pessoas. Eu não entendia que eu era a liderança daquilo ali e que eu tinha que decidir o que eu queria dentro dos meus colaboradores e que era eu que tinha que guiar. O norte vinha de mim. Inclusive fiscalizar ali no dia a dia, colocar todo mundo dentro do padrão, ver se é aquilo ali, chamar as pessoas, dar os feedbacks, fazer aquela condução contínua. Não tinha nem ideia disso. E quando eu abri, no mês que eu abri com 10 colaboradoras. 3 meses depois, eu tinha 3 colaboradoras.
eu, a cabeleireira e a recepcionista. Eu lembro que uns 6 meses depois que eu abri, a gente sentou. Eu, a minha recepcionista e a única cabeleireira que eu tinha na época. E a gente ficou sentado na recepção. Na época, a recepção era separada do salão, era um imóvel alugado. As 3 olhando para a porta assim. Podia tanto entrar uma pessoa, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer? E assim, as 2 foram muito bacanas na época, né? Elas me ajudaram muito, elas compraram meu boi, vestiram a minha camisa, mesmo quando as coisas estavam muito difíceis, né? Mas eu conto esse caso, que foi um dos piores momentos do negócio. Claro, né? O insucesso financeiro, ele veio disso, mas essa sensação de não ter ninguém, não ter equipe, não ter cliente, não saber como fazer para movimentar isso foi uma das piores experiências que eu tive, assim, nessa época. E que, assim, foi... Sabe aquele ponto de inflexão? Sabe aquela história do herói, que o herói fica todo cagado, assim, que ele vai no fundo do poço e que aí, magicamente, todo mundo conta aquela história que ele superou, tipo Hércules, assim? Pois é, foi isso, só que feio e triste, igual a realidade mesmo. Porque a subida do herói não foi bonita. Mas foi esse momento que me fez decidir assim, realmente eu preciso tomar providência para mudar essa situação. Mas ao invés de desistir, eu resolvi resolver, aprender e seguir, né? E aí, o que você fez? A primeira coisa que todo mundo tem que fazer, né, Renatinha? A primeira coisa que eu fiz foi encarar a realidade. Eu não tinha como manter aquele negócio naquela estrutura que eu tinha pensado inicialmente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tomar decisão, cortar custo. Eu tinha um aluguel muito, muito caro na época. Então, eu saí daquele aluguel e algumas coisas que o direito me ajudou, né? Quando eu fui investir para começar o meu negócio, como o meu imóvel era alugado, eu investi o mínimo possível em reforma e o máximo possível para deixar o meu espaço excelente em coisas que eu podia carregar. Produto, mobiliário e etc. Equipamento. Né? Decoração, equipamento, coisas que eu carregaria. E isso foi bom, diminuiu o meu prejuízo na hora de voltar. Então, eu tomei a decisão de abrir mão do aluguel, voltei para o imóvel da minha família, que é onde é o salão, inclusive o salão hoje é deles, aqui na Cidade Nova também, né? E fui para o imóvel da minha família com aquilo que eu tinha, né? Então, a primeira decisão é reduza custo, o máximo que você puder, para você conseguir continuar caminhando. E a segunda providência que eu tomei, na época, né, a situação estava muito difícil, então eu decidi ir no local, quando não é gratuito, né? É quase próximo do gratuito, mas que tinha um conhecimento mais instrumentalizado e mais rápido que eu podia ter acesso, que foi o Sebrae. Sim. Eu fiz vários cursos no Sebrae. Eu fiz Canvas Business Model, que é uma ferramenta que eu uso até hoje, muito. Eu fiz método startup. Eu fiz fluxo de caixa. Então, muitas coisas que eu não tinha nem noção foram ficando mais claras, né? Você foi investir no seu conhecimento. No conhecimento. E aí fui fazendo mudanças adaptadas à medida que o negócio ia se estabilizando. Porque quando eu cortei muito do custo, eu consegui voltar a caminhar. Então, aos poucos, foram surgindo mais clientes. Eu mudei, eu saí daquela casa alugada e fui para o imóvel da minha família. Aí a clientela, como até o ambiente era mais agradável. Porque olha como é que o desconhecimento te mina, né? Eu, como não entendia nada, né? Quando eu fiz a decoração do primeiro salão, eu peguei um ambiente escuro, meio amadeirado, com aquela cara meio de escritório de advocacia, que era o que eu conhecia e que eu achava bonito. Sim. E ficou horrível. O salão ficou igual um caixão. Era uma coisa horrorosa. E aí, no imóvel da minha família, era tudo muito claro, como está aqui. Paredes muito claras, né? Revestimentos claros. E o salão, especificamente, ele é uma briga de cor. O produto de salão de maquiagem ele é muito colorido. Então, ficava uma briga de informação dentro de um negócio triste no lugar anterior. Quando eu fui para o imóvel da minha família, não.
Era tudo muito claro, tudo muito amplo, tudo muito bonito. E tudo muito colorido. E aquilo deu uma alegrada no ambiente. Parece que automaticamente o ambiente ficou mais gostoso. E aí a gente foi conseguindo ali. Eu comecei a trabalhar com o Instagram. Eu tenho especialização em marketing, né? Eu conheço, depois eu fui buscar conhecimento muito mais profundo, né? Mas eu comecei a trabalhar com o Instagram para o meu salão em 2017. Porque eu percebi que para eu ter clientes eu tinha que fazer um movimento. Então eu comecei a usar a rede social, aí eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a fazer fotos. Eu aprendi, quando eu comecei, e eu era profissional operacional do meu salão na época. Eu sou maquiadora. E eu fiz estética também. Mas como, né, eu vi num outro episódio aqui do podcast, eu como esteticista sou bem ruim. A minha massagem é muito meia boca, minha limpeza de pele é bem mais ou menos, mas a minha maquiagem é sensacional. A minha maquiagem é top. Mas então eu como maquiadora, eu me sentia muito frustrada porque eu finalizava o meu trabalho, eu via uma cliente linda, mas eu ia tirar foto e ficava terrível. Por quê? Olha as maldades. Eu fui aprender estudando sobre o Instagram que a maioria das mulheres normais não sabe fotografar bem. E naquele contexto de atendimento de cliente corrido, elas também não tinham tempo para ficar posando para mim. Eu comecei a pegar os dias que o salão era mais devagar e fazer modelos. E aí eu consegui fazer um material de divulgação melhor. Então, todas essas maldades que eu fui aprendendo, elas vieram de duas decisões principais. Primeiro, cortar o custo quase no zero, no mínimo existencial, para continuar caminhando e buscar conhecimento. E ir adaptando a minha realidade à medida que eu ia conseguindo caminhar. Depois eu fiz mestrado de administração de empresas. A minha dissertação foi justamente sobre gestão de pessoas, conduzida numa grande rede de salões de beleza. Então, assim, eu fui aprendendo que ter negócio não era somente uma questão de querer entregar um produto ou um serviço. É realmente algo profissional. Hoje, eu tenho muita segurança. Eu vou entrar dentro de um espaço de nail designer que fatura R$5.000, R$10.000 mês e vou ter a mesma segurança de conversar com essa nail para dar orientações estratégicas para ela que eu tenho para entrar dentro de uma metal mecânica que fatura milhões mês. Hoje, eu tenho a segurança. Por quê? Porque eu busquei conhecimento e porque eu fui aplicar na prática. Você teve a experiência, né? Tive a experiência. Porque a teoria nem sempre ela é igual à prática ali, né? Nunca, né? Nunca. Nunca. Nem na beleza e nem no empreendedorismo. E se você não estiver motivada, você tem que estar motivada para todo dia, porque todo dia você acorda devendo alguma coisa. Devendo, sim. Todo dia você tem uma conta para pagar invariavelmente. Invariavelmente. E os boletos sempre vencem. Sempre. E o aluguel come na mesa junto com você. Você tem papai, mamãe, filhinho, aluguel, governo, né? Imposto, leão. Nem fala, né? A gente pula. Leão a gente pula. Tá na época, né? Mas a gente pula. E hoje você dá consultoria para essas mulheres, pelo menos desvendar, aprender um pouco mais. Hoje, dentro do meu trabalho, Renatinha, e aí pensando no contexto de pequeno e médio, eu faço planejamento dos vários pilares do negócio. Dentro do meu ecossistema, né, de parceiros, eu tenho os profissionais operacionais que entregam todos os serviços que você possa precisar. Eu tenho a social media, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho contador, eu tenho a analista financeira, eu tenho tudo que você possa precisar. Mas o que eu vendo? Eu vendo a estratégia, o planejamento. Eu vou chegar, vou fazer um diagnóstico, vou analisar o que você quer, em que ponto que você está, quais são as possibilidades que a gente tem e vou traçar um roadmap para você chegar lá. Pode ser uma estratégia de marketing, pode ser uma estratégia para abrir o seu negócio, pode ser uma estratégia jurídica, dependendo do que você está, em que ponto patrimonial que o seu negócio está. Hoje, dentro do meu ecossistema, eu tenho todas essas soluções para entregar. Né? Eu construí o que eu chamo de cinturão do Batman
do negócio, né? É a ferramentinha que às vezes não sou eu não, mas eu sei quem tem. Toma aqui. Para poder fazer esse atendimento de tudo que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Sim. E que vão auxiliar para dar certo, para ter uma maior chance de não cair na estatística do que fecha rápido, né? Muito pelo contrário. E se você fosse dar um conselho para quem está começando hoje, para quem acordou e falou, eu quero empreender, qual conselho você daria? Se eu pudesse dar um conselho para quem decidiu... Vou falar da área da beleza, porque a área da beleza, embora eu não esteja mais nela, né? Hoje eu sou consultora, hoje o meu negócio é negócio, né? Eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande, porque foi a minha escola. Se eu hoje estou aqui... E hoje tem muitos profissionais na área da beleza, né? E hoje o profissional da beleza, ele está começando a despertar a mentalidade de negócio, de encarar o negócio dele não como uma prestação de serviço, mas como um negócio. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, por exemplo, você que é maquiadora, né? O que eu faria? Eu procuraria a referência que eu tenho na minha região, sabe? Tipo assim, por exemplo, como você e a Fá foram para mim um dia, e ao invés de observar de longe, eu procuraria esta pessoa e me ofereceria para fazer estágio com ela de graça. Para acompanhar o dia a dia dela de graça. Porque eu tive essa oportunidade muito depois de empreender com a Fá. E foi uma das maiores escolas que eu tive na vida. O que eu aprendi empreendendo com a Fá foi, assim, mais do que qualquer mestrado, qualquer MBA, qualquer curso que eu tenha feito. Se eu a Fá, ela é muito organizada, né? Não, ela me ensinou a ter visão de negócio. Eu comecei a conectar os conhecimentos a partir da experiência que eu tive com ela. Então, se eu tivesse tido a coragem lá atrás, quando eu comecei de chegar para ela e pedir isso, com certeza eu teria sofrido muito menos. Evitado muita dor, muito sofrimento. Então, se você quer começar um negócio hoje, o primeiro conselho que eu te dou é: crie um relacionamento profundo, uma amizade na qual você tenha segurança de poder perguntar com as pessoas que você considera referência. Seria um mentor, né? Procurar um mentor. Ainda que não fosse um mentor que vai estruturar aquilo ali numa mentoria para você. A gente tem essa facilidade no mercado hoje. Mas eu iria perto da pessoa. Falava assim, olha, eu quero estar próximo de você. Eu quero ver a sua rotina. Eu quero trabalhar aqui. Comece assim. Se eu tivesse tido essa oportunidade, essa coragem lá no início, coisa que foi acontecer muito depois da minha caminhada e virou a minha chave, potencializou muito mais os meus negócios. Se hoje eu tenho uma estrutura de consultoria robusta e eficaz, é graças a essa experiência que foi um ponto de virada de chave na minha carreira, eu teria sofrido muito menos. Muito menos. Eu acho que deu para esclarecer, né? Muito essa questão do empreendedorismo, da gente estar querendo, às vezes pensa, ver, eu quero mexer com isso. Não é só isso, né? Você quer mexer? Sim, tem público. Quem quer comprar? Né? Qual que é o seu ticket? Né? Quanto você quer vender por dia, quanto você quer faturar, quanto de cliente você tem que ter para faturar aquilo ali. E muitas vezes a pessoa tem o amor, que tem que ter mesmo, se não tiver paixão você não faz, a gente desiste porque é pesado, mas tem as pedras no meio do caminho. Mas essas pedras, elas podem diminuir, né? Elas podem ser lindas, igual você, que pelo menos já ajuda no dia a dia. A gente tem pessoas que ajudam e a gente tem que procurar ajuda, conhecimento, pessoas que saibam direcionar, né, o caminho, que não é fácil. Né? Sim, empreender não é fácil. Ô Lu, muito obrigada. Eu gostei demais de saber que você superou todos esses desafios, que eu, de uma certa forma, e a Fafá fomos inspirações para você. E você também é inspiração para a gente, porque, né, o novo, a pessoa que vem nova, abre a mente da gente, mostra para a gente, às vezes, outros caminhos que a gente não consegue perceber. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, a presença do Dr. Ricardo. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo aqui e a gente se encontra no próximo podcast.